a última audiência de instrução do caso Júlia. Você deve lembrar, né? Esse anjo de 1 ano de idade que foi assassinada pela mãe em outubro do ano passado. Meu Deus, eu não consigo nem ver essas fotos. Deixa eu chamar a Glaucia Araújo. Glaucia tem mais informações. Parece que o negócio ficou sério e a mãe vai responder diante de integrantes da sociedade no júri popular, Glaucia. Seja bem-vinda. Boa tarde, minha amiga. Pois é, Paulo, boa tarde para você, querido, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. A audiência de instrução é aquela em que o juiz escuta o réu, que no caso é a Eliane Silva, de 27 anos, que confessou ter matado a filha de 1 ano, Júlia, com vários golpes de faca em outubro do ano passado, e também decide se ela vai ou não para júri popular. Essa audiência, ela aconteceu aqui no Fórum Criminal, começou às 9h15 da manhã e encerrou 10h45. Foram ouvidos, desta vez, a testemunha de acusação, que foi o ex-companheiro de Eliane, o Felipe, e depois uma testemunha de defesa de Eliane, que foi o pai dela. Eliane foi interrogada no final, confessando o crime contra a filha, não falou a motivação, ficou calada nesse momento. O Ministério Público opinou para que Eliane fosse a júri popular por homicídio qualificado com agravante de se tratar de uma criança. A defesa pediu a exclusão da qualificadora do motivo torpe. No caso, ela não matou a criança para se vingar do marido. A defesa pediu que a ré responda o processo em liberdade e os pedidos serão avaliados pelo juiz e o resultado desta avaliação deve sair nos próximos 15 dias. A gente tem aí uma fala do advogado de defesa de Eliane. Vamos ouvir o que ele diz. Estava o pai da Eliane Nunes, também foi ouvido. O ex-companheiro da Eliane também foi ouvido para trazer alguns esclarecimentos sobre o dia do fato, o diálogo realizado entre eles pelo WhatsApp e a forma como ele tomou conhecimento da morte da filha. E logo após foi realizado o interrogatório da Eliane Nunes, onde ela pôde trazer algumas informações e esclarecimentos, que eu não posso divulgar em razão do processo estar em segredo de justiça. E ao final foi dada a palavra ao Ministério Público para as alegações finais, e o Ministério Público opinou pela submissão da Eliane Nunes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença, e a defesa, na oportunidade, requereu a concessão da liberdade para que ela aguarde o julgamento em liberdade, uma vez que não apresenta qualquer risco ao processo, à instrução criminal, à conveniência da instrução criminal, à garantia da ordem pública, como também defendeu a exclusão da qualificadora do motivo torpe, também defendida pelo Ministério Público, contudo sem qualquer prova nesse sentido, uma vez que não restou comprovado que Eliane cometeu o crime para se vingar do ex-companheiro. Agora só resta aguardar a decisão da juíza com relação aos pleitos apresentados. Acompanha a TV Correio deve lembrar desse crime porque ele chocou toda a população da Paraíba. Foi em outubro quando Eliane, depois de discutir com o marido, teria matado a filha de 1 ano, Júlia, que estava no berço. Depois ela foi até a delegacia, se entregou. Na época ela chegou na delegacia, ficou sentada na recepção. Quando perguntaram para ela o que ela estava fazendo ali, ela disse: eu matei a minha filha e vim me entregar. O pai, Felipe, ele foi levado pela polícia para a delegacia. Quando chegou na delegacia, coube ao delegado de plantão na época dizer para ele que a filha tinha sido assassinada. Eu lembro muito bem, Paulo, dessa cena, porque eu estava bem próxima com o Felipe ali, quando o delegado pediu licença e disse que precisava falar com ele. E depois eu pedi para falar com o Felipe e ele chorava muito e não podia ser diferente,
porque ele não acreditava o que estava acontecendo. Eliane foi levada para o presídio Júlia Maranhão, onde permanece aguardando pela decisão da justiça. É um caso muito triste e lembro também, Paulo, que na época você também ficou muito abalado, como toda a população da Paraíba. Eu volto com você. Eu não aguentei, eu me recordo bem, eu não aguentei segurar as lágrimas no momento, até porque tenho uma filha da mesma idade, uma sobrinha de coração, que eu considero como se fosse minha de sangue, que também tem o nome de Júlia, né? E eu só torço para que a justiça seja feita, minha gente. Num caso como esse, em que infelizmente a criança não pode mais retornar, é a única coisa que a gente pede, é que justiça seja feita, que essa mulher possa pagar por esse crime. Difícil, né? A gente vai continuar acompanhando. É evidente que você que nos conhece, que sabe da credibilidade do Correio Verdade, da história ao longo de todos esses anos, nós não vamos abandonar esse caso. A memória de Júlia será feita justiça pela memória dessa criança, tá? Ó,